Próxima questão, questão 56. Usa alvejantes para roupas coloridas destinados à limpeza e o clareamento de manchas por meio de lavagem são produtos à base de oxigênio. Eles liberam essas substâncias químicas na forma ativa, em processo semelhante ao que ocorre quando se adiciona água oxigenada sobre um ferimento, observando-se a formação de espuma no local. Diferentemente dos alvejantes para roupas brancas, que são à base de cloro, eles têm uma ação mais suave sobre fibras e corantes do tecido, que não são afetados pelo oxigênio ativo. Funcionam ainda como bactericidas e fungicidas. Nas roupas, o branqueamento ocorre pela destruição dos corantes e compostos orgânicos presentes no tecido, levando à reflexão da luz como um todo, ou seja, ao incidir luz branca, todas as cores são refletidas, produzindo o branco. Questão 56, UNEB 2014. A respeito da espuma formada em um ferimento após a utilização de água oxigenada, H2O2, também chamada de peróxido de hidrogênio, é correto afirmar que, antes da gente falar sobre os quesitos, é importante que a gente saiba de algumas informações. A espuma formada sobre o ferimento cutâneo lavado com água oxigenada é resultante da formação de oxigênio gasoso durante a decomposição desse peróxido de hidrogênio. Então, esse H2O2 ele produz oxigênio nessa sua degradação. Esse processo de degradação do peróxido de hidrogênio é catalisado, é acelerado por uma enzima chamada de catalase. Essa catalase é liberada pelo rompimento dos peroxissomos das células lesadas. A catalase ela é uma enzima presente nos tecidos e que acelera a reação de decomposição do H2O. Nessa reação, a água oxigenada é transformada em água mais oxigênio. Então, a reação ela é dessa forma. A gente pode escrevê-la dessa forma. Água oxigenada com a catalase, a enzima que vai atuar em cima dela, ela vai degradar, produzindo água mais a metade de uma molécula de oxigênio. Nesse processo, o peróxido de hidrogênio, produto gerado pelo metabolismo celular em organismos expostos ao oxigênio atmosférico, tem que ser rapidamente convertido numa substância inócua, pois o peróxido de hidrogênio, é uma substância tóxica para as células. Assim, a catalase destrói as moléculas de peróxido de hidrogênio, tornando-a importante para a desintoxicação da célula. Então, esse peróxido de hidrogênio aqui na presença de célula é prejudicial. E o que a célula faz? Utiliza a catalase para degradá-lo, produzindo água, que não é uma substância tóxica, né? E o oxigênio ele é evaporado para o meio. Então, olhando aí as questões, os quesitos, letra A, é correto afirmar que é resultado da ação da enzima catalase sobre o peróxido de hidrogênio, que também é um produto decorrente do metabolismo celular de organismos que utilizam o oxigênio do ambiente. Quesito correto. Como a gente já tinha falado, né? A espuma formada é resultado da ação da enzima catalase sobre o peróxido de hidrogênio, que também é produto decorrente do metabolismo celular de organismos que utilizam oxigênio do ambiente. Letra B. A respiração aeróbia em células fragmentadas por ferimentos oxida o componente orgânico a partir da ação do CO2 com produção de O2 como resíduo metabólico. Bom, esse quesito ele é incorreto. As células fragmentadas elas irão oxidar o oxigênio. O termo refere-se a algo parecido com fotossíntese, né? Produção de oxigênio, utilizando CO2, componentes orgânicos, isso aí, tá? Mas enfim, letra B. Nem fotossíntese parece, né? Composto, nesse caso, oxidar componentes orgânicos, mesmo assim ainda está errado, né? Letra B, falsa. Letra C. A lavagem de ferimentos com peróxido de hidrogênio aquoso produz uma reação química como a de alvejantes naturais intracelulares, que produzem intensa liberação de gás carbônico. Letra C, falso. A lavagem de ferimentos com peróxido de hidrogênio irá produzir liberação de gás oxigênio, conforme a reação que a gente já falou, né? Então, acontece produção de água mais oxigênio. Letra D.
é resultado da ação das enzimas hidrolíticas dos lisossomos presentes nos macrófagos sobre as bactérias infectantes que se aproveitam da exposição celular associada aos ferimentos. Esse quesito ele está errado, porque lisossomos, né, é o resultado da ação das enzimas hidrolíticas, não dos lisossomas, mas sim dos peroxissomos e não dos lisossomos. Os dois são exemplos de organelas celulares, não esqueça. Letra E. A presença de alvejantes à base de oxigênio em ferimentos provoca a produção de água oxigenada com consequente liberação de CO2 para o ambiente? Falso também. Quesito incorreto. A presença de alvejantes à base de oxigênio em ferimentos provoca a produção de água com consequente liberação de gás oxigênio para o ambiente. Tudo certo? Muito bem.